Eu vou convidar aqui, tem alguns depoimentos, né, de mães, especialmente, muito preocupadas antes de decidirem pelo envio da criança à escola. Ana Flávia é mãe de duas meninas, de 12 e de 7 anos. Ela é de Manaus e fala um pouquinho pra gente sobre esse temor da retomada de enviar o filho para a escola. O motivo de eu não concordar que as minhas filhas vão para a escola é por insegurança mesmo, por medo, pela incerteza que a gente não sabe como é que está o tratamento, a medicina em relação à cura ou à vacina do Covid. Eu fico muito preocupada porque minhas filhas são crianças, uma tem 12 e uma tem 7 anos, estudam no ensino fundamental, mesmo com o tratamento híbrido dentro da escola. Eu não sei se elas vão estar tendo a assistência que eu dou perto. Eu tenho uma mãe idosa que já teve CA, eu tenho um pai idoso que eu também faço acompanhamento. Então, assim, é complicado deixar elas ficarem expostas a se contaminar. E aí, na sequência, a gente tem o depoimento da Silvia Grijo, que também é mãe. Ela é de Manaus, mãe de um aluno de Manaus, escritora, professora aposentada, inclusive. Então, ela vive as duas realidades, né? A de ser professora e a de ser mãe. E também fala um pouco sobre esse temor, sobre esse medo. As crianças voltam para a escola, vêm para casa, não é? Pode trazer esse vírus para casa, onde tem pessoas que são de riscos e eles próprios podem contrair esse vírus. Então a preocupação é essa. A gente sabe que a pandemia ainda está rondando as nossas vidas. Pois é, então vamos em frente. O doutor Safad está com a gente e vai esclarecer quão seguro é, hein, doutor? E eu queria até acrescentar nessa pergunta, porque muitas dessas regiões e muitos profissionais e muitas escolas defendem que a decisão final deve ser realmente da família e não das autoridades públicas. Eu queria que ele falasse um pouquinho também sobre esse assunto. Bom, esse, vamos dizer, é um tema ainda cercado de muitas incertezas, né? E acho que o primeiro ponto que tem que ficar claro, Thaís, é que segurança propriamente dita a gente não tem em lugar algum hoje, porque o risco do vírus ele está presente em todos os lugares. Só para que a gente esclareça alguns aspectos em relação à transmissão, hoje os estudos são inequívocos em mostrar que a maioria das infecções, né, em crianças, ela acaba acontecendo dentro do domicílio. Ou seja, uma vez que os adultos já retornaram às suas atividades habituais, já estão frequentando, seja o seu trabalho, seja as suas atividades habituais e indo para a rua, uma vez que eles se infectam, eles trazem o vírus para o seu domicílio. E dentro, vamos dizer, dos contatos domiciliares, a transmissão é muito intensa, né? Esse fato é claro, né, quando a gente vê os inquéritos epidemiológicos, mesmo em locais onde as escolas ainda estão fechadas, como é o caso da maioria do nosso país, os inquéritos epidemiológicos que tentam identificar quantos por cento, vamos dizer, da população já se infectou, já se expôs ao vírus, né, em cada um dos grupos etários, a gente encontra taxas relevantes entre as crianças, né, que não estão indo para as escolas. Então, a despeito de não estarem frequentando as escolas, ela ainda assim tem risco. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar claro, né? Quer dizer, segurança propriamente dita, ou seja, risco zero de infecção, não existe em lugar algum nesse momento. O que a gente precisa, vamos dizer, discutir com equilíbrio e sensatez é pesar na balança, né, os riscos e benefícios e, evidentemente, essas decisões, né, e aí eu estou falando das autoridades, etc., elas são permeadas por alguns aspectos epidemiológicos que guardam relação com como está a transmissão do vírus na comunidade, para que a gente possa pesar, vamos dizer, o prejuízo que a interrupção das aulas traz com os riscos que representa a reabertura das escolas. E aqui, se você me permitir um parênteses, eu concordo com o ponto da Roseli, que de fato as crianças têm uma possibilidade de, vamos dizer, buscar esse atraso, mas a gente não pode esquecer que a gente vive num país com muitas inequidades, com muitas desigualdades, ainda cercado, né, de muita carência no que diz respeito a boa parte da população, que tem nas escolas um instrumento não apenas, né, de ensino, mas de muito apoio à sua vida, apoio nutricional, né, apoio de segurança, uma vez que a interrupção das aulas faz com que essas crianças que moram em locais
onde os seus pais trabalham e têm que trabalhar nesse momento, eles têm que encontrar uma solução para cuidar das crianças, né, quando as escolas estão fechadas. E o que eu tenho visto, né, é que muitas vezes elas são deixadas em casa ou com o irmão mais velho, ou com o vizinho, ou dentro do bairro, e isso, de forma também muito clara, né, como pediatra eu posso testemunhar isso, aumenta o risco de violência, aumenta o risco de abuso, aumenta o risco de muitos danos, né, além dos danos óbvios, cognitivos e pedagógicos, e quanto mais duradoura é essa interrupção das escolas, né, maior risco nós temos de evasão escolar, ou seja, de que nunca mais retornem às escolas. Então, o que eu quero dizer é que não é um tema simples, né, que exige, vamos dizer, muita sensatez nessa decisão, mas que há dois lados aí que a gente tem que pesar. E por último, só colocar, e depois a gente pode discutir isso com mais calma, nós vivemos num país também que são muitos Brasis, e quando eu digo que a decisão ela deve ser norteada, e esse para mim me parece os dois aspectos principais, por uma condição epidemiológica de segurança, né, uma condição epidemiológica que permita a gente ter, e eu posso depois explicar que situação é essa, em termos objetivos, e segundo, né, ter certeza que por parte das autoridades de educação, pelas escolas, elas vão garantir o mínimo necessário, né, para um retorno com segurança dessas crianças. Mas eu vou interromper aqui a minha fala para dar a oportunidade de ouvir os outros e depois a gente pode voltar nesse tema da parte epidemiológica.